Câncer coloretal ou câncer do intestino grosso são os tumores que se manifestam na região do cólon e do reto. O câncer do intestino grosso, ele, em geral, na maioria das vezes, começa em uma pequena verruguinha chamada pólipo, que começa a crescer dentro do intestino grosso, na mucosa, a partir dos 40, 45 anos de idade. Segundo dados do Instituto Nacional do Câncer, o INCA, em 2016 a estimativa era de mais de 34 mil novos casos no Brasil. O tipo de dieta e a história familiar podem aumentar as chances da pessoa ter câncer coloretal. Se você tem na sua família alguém que já teve câncer de colo, como parente de primeiro grau, segundo grau, ou em idades mais jovens, você deve ficar atento para fazer a sua prevenção de pólipos, para evitar que esse pólipo, que é essa verruguinha, cresça e chegue até o estágio de câncer de intestino grosso. Com relação à dieta, a nossa dieta hoje ocidental, industrializada, ela é extremamente de risco para o aparecimento dos pólipos e do câncer coloretal consequentemente. O principal fator de risco correlacionado à dieta é o fator da industrialização da carne. Os embutidos, processados e ultraprocessados como mortadela, nuggets, salames, salsicha, hambúrgueres, são alimentos que devem ser evitados em excesso. É lógico que você comer isso de vez em quando não é isso que vai causar seu câncer de intestino. O problema é o hábito de você comer isso no seu desjejum, no café da manhã, no almoço e no jantar. Então a dieta deve ser uma dieta equilibrada, com alimentos de origem vegetal, alimentos de origem animal, que vão ter as proteínas, o leite, a carne também, mas de maneira equilibrada. E cada vez menos alimentos de origem industrializada, processada ou ultraprocessada. Sangramento nas fezes, alteração do hábito intestinal, gases, cólicas, anemia sem causa aparente, principalmente em pessoas com mais de 50 anos, podem ser alguns dos sinais ou sintomas do câncer coloretal. Outros sinais, como emagrecimento intenso, fraqueza, sensação de dor na região anal, também devem chamar a atenção. Mas é importante saber que estes sinais e sintomas também podem ser alertas de outras doenças. Por isso, você deve procurar um especialista para que ele possa avaliar e fazer um diagnóstico correto. O principal exame para detectar e retirar os pólipos é a colonoscopia. Quando você tem na família alguém que tenha pólipos ou já tenha tido câncer coloretal, você deve procurar o médico para que você faça exames para ver se esse pólipo, que é silencioso, está lá ou não. Existem exames para você diagnosticar isso, entre eles a colonoscopia, que é uma endoscopia do intestino, e que todo indivíduo na faixa dos 50 anos deveria fazer uma colonoscopia, independente se é homem ou mulher, para ver se tem um desses pólipos pequenininhos que podem ser já diagnosticados pela colonoscopia e já removidos. Ou seja, a colonoscopia é um exame que, ao mesmo tempo que faz o diagnóstico desse pólipo, que é uma lesão precursora do câncer, ele já faz o tratamento também, que é a remoção desse pólipo. O tratamento do câncer coloretal é sempre feito de maneira cirúrgica e, por isso, é importante fazer a colonoscopia a fim de detectar e remover os pólipos, antes que eles se transformem em tumores. O limite do tratamento pela colonoscopia é principalmente relacionado ao tamanho da lesão. Muitas vezes lesões maiores não são passíveis de serem removidas pela colonoscopia, e aí você tem que remover aquele pedaço do intestino. Então o tratamento do câncer de intestino pode ser pela colonoscopia, se for uma lesão pequenininha, ou remoção de uma parte do intestino, se for uma lesão maior. Em algumas situações mais avançadas, de tumores maiores, que já estão num estágio mais avançado, a gente tem que associar a quimioterapia e radioterapia, mas são situações que a gente nunca deseja chegar. A gente quer fazer o diagnóstico quanto mais precoce possível e, de preferência, tirar os fatores de risco, para que você não desenvolva nem o pólipo que precisa ser removido pela colonoscopia. A prevenção do câncer coloretal pode ser dividida em duas importantes fases. A primária, ligada principalmente à dieta e hábitos saudáveis, e a secundária, feita através de exames como a colonoscopia, detectando e removendo precocemente os pólipos. Importante: o pólipo é silencioso e não apresenta sinais ou sintomas. Nem todo pólipo vai se tornar um tumor. A partir dos 50 anos, homens e mulheres devem fazer a colonoscopia.
Se você tem história familiar de câncer de intestino, deve fazer uma colonoscopia o quanto antes. É muito importante fazer a prevenção. Para isso, converse com seu médico coloproctologista.